Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula de história. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, então aí finalizando agora nessa aula o capítulo 12, né? Que trata sobre independências da África e da Ásia. Agora vamos ver aí como ocorreu os processos de independência na Argélia e no Congo, certo? Bom, gente, então vamos iniciar primeiro aí a independência da Argélia, como ela ocorreu. Bom, a gente também tem que partir daquele entendimento, né, gente, de dominação, de exploração que a gente viu em relação aos outros países africanos, certo? Então, o processo de independência, ele seguiu nesse mesmo caminho, né? A população se manifestando, né? Resistindo à dominação, na verdade. E aí então a gente pode compreender que foi dessa forma, né, a população resistindo, só que tem algumas características relacionadas a cada país, né, que a gente precisa abordar, porque o contexto, né, de histórico, né, de cada país é diferente um pouco um do outro, né, não são totalmente iguais assim. Então a gente tem que abordar isso para vocês entenderem melhor. Bom, a Argélia, né, foi um território aí ocupado pelos franceses, né, gente? Um território aí que, ou melhor, um povo aí que dominou o território, né, a população argelina, ou seja, os franceses dominaram duas, né, digamos assim, duas etnias, digamos aí, dois povos, né, com características culturais, uma árabe, o outro berberês. Então, dois povos dentro, né, da Argélia que foram dominados. E, no caso aí, os argelinos passaram, né, por várias situações de maus tratos, né, de exploração, tanto dos seus recursos naturais, quanto também das suas do território, também na questão que envolvia a dominação do contexto político, né, do governo. Então, dominado de todas as formas, do comércio, da indústria, enfim, dominado de todas as formas. E isso provocou um atraso muito grande, né, pessoal, não só na Argélia, como na África toda, um atraso no desenvolvimento social, no desenvolvimento das infraestruturas dos países, né, o desenvolvimento aí das relações políticas. Então foi um país que foi explorado e impedido então de ser desenvolvido, né, porque dependia muito dos países europeus, né, então os países europeus colonizando jamais desenvolve uma colônia, não é verdade? Bom, gente, então isso ocorrendo, a população argelina teve que conviver com a pobreza, com a miséria, né, com a falta de oportunidade, né, para melhorar suas condições de vida. E junto com isso também, pessoal, sua cultura foi muito afetada, né, porque os franceses pegaram o povo de origem cultura, né, com a cultura carregada, forte árabe, junto com a cultura berberesa e misturaram, né, como se fosse um povo só, né, dando os mesmos tratamentos, ignorando a cultura de cada povo. Então, enfim, foi destroçado em todos os sentidos a população argelina, né? Tem dentro aí do contexto árabe, da cultura árabe, dentro do contexto da cultura berberês, né? Bom, então, pessoal, a população, diante dessas questões, se rebelaram, como ocorreu nos outros países, ou seja, criaram movimentos de resistência que lutava por uma Argélia livre, independente, né, livre da dominação do seu povo, do seu território, né, e à frente, né, desse movimento aí estava os grupos, né, de pessoas que formaram a Frente de Libertação Nacional, que conhecida como FLN, em 1954, certo? Então, isso veio ocorrendo
antes, até no decorrer da Segunda Guerra Mundial, né, esses movimentos de independência. Quando chega em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, esses movimentos crescem muito mais, né? E a França, ela vai resistindo, né, a todo custo essa independência do povo argelino. Então provoca, né, uma série de reações, né, de repressões, né, de caráter violento, né. Muitos franceses, soldados franceses foram enviados para a Argélia para conter essas revoltas, esses movimentos, né. Quando chega em 1962, a França, ela age com muito mais violência para reprimir os protestos, né, os movimentos de independência. E muitos argelinos, por causa disso, foram executados, né, em praça pública, assassinados na frente de todo mundo, sem pudor, sem ressentimento, né, sem compaixão, né, perante ali o ser humano, as vidas humanas, as vidas argelinas. Então os franceses foram muito radicais, né, nesse processo de conter esses movimentos. Mas enfim, os colonizadores, né, os africanos, eles tinham, né, em mente, né, uma ideia muito forte, né, de dominação, porque ali é onde rendia bilhões, né, de dólares para eles, né, tanto em relação ao controle da terra, ao controle da indústria, né, das indústrias no sentido de que não podia ter indústria argelina, né, e sim os argelinos tinham que consumir os produtos industrializados franceses, né, o comércio desses produtos também. Então eles jamais queriam a independência da Argélia, né, e deixar o povo caminhar com as suas próprias pernas, seus próprios ideais, né. Mas enfim, gente, o movimento, o massacre foi tão grande, né, a repressão foi tão grande dos franceses contra os argelinos, que isso aí ganhou notoriedade, né, em muitas regiões da África, no mundo, e para não ficar tão feio para a África, né, mesmo reprimindo os movimentos, o presidente da época, em 1962, que foi Charles de Gaulle, ele promoveu uma espécie de plebiscito, né, para ver se o povo francês queria uma Argélia independente, né? Então ele fez essa votação e ganhou, né, com muita expressividade, né, com muita expressão, os votos em favor da independência da Argélia, ou seja, o povo francês, né, derrubou, né, a ideia de dominação, né, do governo francês sobre a Argélia, porque o povo francês não concordava, né? Então votou contra a dominação francesa na Argélia, né? E aí então o presidente, né, o governo francês, teve que reconhecer a Argélia como um estado independente, soberano, que pudesse caminhar com as suas próprias pernas, né? Então a Argélia, né, como eu falei para vocês, fortemente marcada com uma cultura árabe, né, gente? Podem ver aqui nesse monumento aqui, é uma mesquita, uma espécie de igreja, né, dos religiosos aqui, dos muçulmanos, né? E aqui a gente vê o povo meio que fazendo uma comemoração aí pela independência da Argélia, então, em 1962, né? Então, o povo argelino conseguiu aí se livrar da dominação francesa. Aí agora a gente parte, gente, para a independência do Congo, né? A independência do Congo também teve uma forte influência europeia, no caso aí a influência belga, né? Então os belgas controlavam, né, o território, as empresas, né, a população era totalmente explorada, né, por meio do trabalho forçado, por meio dos maus tratos, né, físicos, morais, né, psicológicos. Então ocorreu também um processo muito violento de dominação lá
e de não consideração da cultura, né, desses povos aí, do povo do Congo, certo? Bom, tinha também o contexto da superioridade racial, né, que era imposto a todo momento, fazendo com que o povo congolês eles tivessem que acreditar que o branco era superior, e sendo superior tinha que dominar os congoleses negros, né, que eram inferiores. Então, todo um caráter aí, querendo dar um caráter científico, né, para o racismo, né, como se fosse algo legítimo, e eles tivessem que aceitar a questão da superioridade racial, muito forte nessa época aí, né, no século XIX e início aí, e meados, né, metade do século XX, né, um contexto aí da superioridade racial, uma ideologia, né, uma suposta ciência, né, dizendo que os europeus eram superiores e os africanos inferiores, né? Então era uma ideia para legitimar a dominação, certo? Mas enfim, gente, diante de tanto maus tratos, de tanta repressão, dominação, né, do povo congolês, eles não ficaram quietos, né, não aceitaram isso pacificamente, eles se revoltaram, eles se rebelaram contra o povo. Houve muita resistência, ainda mais influenciadas pelos movimentos que ocorriam nos outros países africanos, como o de pan-africanismo, né, a África livre da dominação, né, uma África independente. Então os congoleses estavam muito engajados nesses ideais expostos no pan-africanismo, né? Bom, gente, os franceses, então, a cada ato de revolta, né, como greves, fugas, né, de congoleses da dominação, a cada ato desses, os franceses agiam, ou melhor, os belgas agiam com muita repressão, né, até assassinando aqueles mais revoltosos, né? E aí, então, os movimentos, né, vão crescendo na região do Congo, né, no país do Congo. Esses movimentos vão ganhando força, cada vez mais visibilidade, e eles vão chegando até a Europa, né? A Europa também vai conhecendo esses movimentos aí de independência do povo congolês. E aí, então, diante disso, né, a França ela começa a ter uma visibilidade muito negativa, né, perante ao mundo, perante aos africanos, dos outros países. E aí então chega em 1958, em vários encontros, né, sobre essas questões de luta pela independência dos países africanos que ocorria na Europa, ocorria na Bélgica também, o movimento ganha mais força, né, porque ele sai da África, ele não fica só dentro ali do Congo, né, no continente africano. Então os movimentos de independência vai chegando até a Europa, a ponto de 1960 o Congo conseguir a sua independência, né, porque já muitos outros países africanos estavam conseguindo, então o Congo entra desse contexto aí, né, de independência também. Ficou aí um pouco mais fácil eles conseguirem essa independência, porque o movimento cresce pela África como um todo, né? E com essa independência surge outro problema no Congo, né, que vai ser os conflitos internos, né? Os belgas saem e aí os congoleses eles começam a, por meio de facções, grupos políticos, a quererem governar o Congo, né? Só que os grupos políticos eles têm pensamentos diferentes, eles tinham interesses próprios, né? De constituir poder, né? E muitas vezes não pensando no seu próprio povo. Então, além das divergências políticas, havia as divergências étnicas também, ou seja, divergências entre, no caso aí, daqueles que eram considerados, né, mais próximos a uma cultura, alguma característica cultural, né, seja ela muçulmana ou característica própria, né, nativa. Então as etnias, né, elas não tinham um entendimento em torno de certas questões étnicas, né, culturais, que existe até hoje dentro do Congo, certo? Então, a independência, né, ela chega dentro
desse contexto aí, tá? Diante de muita revolta, tá? Aí depois, caminhando aqui, mais para frente do conteúdo, a Ásia, né, vamos falar da Ásia, a independência da Índia, né, um país muito importante aí, que teve muito conhecimento, né, por causa de Gandhi, ou seja, foi muito notório nessa independência por causa das atitudes de Gandhi que a gente vai conhecer agora, né? Bom, o processo de independência da Índia, pessoal, e da Ásia, né, como um todo, né, a gente vai pegar a Índia, tem a Indonésia, mas a Índia vai ser o nosso foco maior aqui. Ele vai iniciar desde a Primeira Guerra Mundial, né, os indianos querendo independência, independência de dois países, né? Primeiro da França. A França, na verdade, foi no século XVIII aí que colonizou a Índia, né? Depois foram os ingleses, né? Os ingleses, a partir aí do século XIX, né? Eles vão começar a dominar, né, os indianos. E aí, então, vai ser uma disputa, né, entre franceses e ingleses. No caso, vai começar lá na Guerra dos Sete Anos, em 1756, 1763, onde, desculpa, eu falei século XIX, né, os ingleses começam a dominar os indianos, mas não, foi século XVIII, né? Enfim, os franceses tiveram uma pequena passagem de dominação desse território e, a partir de 1763, né, quando houve aí uma vitória dos ingleses em cima dos franceses, né, conhecida na chamada Guerra dos Sete Anos, os ingleses exigiram como indenização da França o território indiano. Então, os ingleses em 1763 começam a dominar o território indiano e dominar, consequentemente, o seu povo, né? Então, dominando o território, eles fizeram com que a Índia passasse, né, por uma situação de muito atraso, de falta de investimento, né? Ou seja, tudo que os indianos queriam comprar, consumir, tinha que ser dos produtos industrializados ingleses, né? Então, os ingleses fizeram do território indiano um grande mercado, né, para poder vender os seus produtos industrializados, fora as riquezas que eram extraídas desse território, né? Então, o território indiano, por causa dessa dominação, ficou muito atrasado, né? E sendo muito atrasado, teve que conviver com a pobreza, com a miséria do seu povo, né? Bom, dentro desse contexto de dominação, né, do território, da população, das indústrias, do comércio, vai surgir um líder, né, que vai se revoltar contra a dominação inglesa. No caso aí, Mahatma Gandhi, né? Então, Gandhi, né, esse senhorzinho aqui, ele vai se engajar muito, né, nesse processo de independência, só que não vai ser igual como vimos na África, não é? Gandhi não vai propor nenhuma manifestação, nenhuma revolta no sentido violento, né? A rebelação, né, dele, ou seja, a revolta dele, a expressão, né, a manifestação que ele vai fazer contra essa dominação vai ser conhecida como a desobediência civil. Ou seja, Gandhi ele vai propor para o seu povo não enfrentar os ingleses, não partir para a agressão, não partir para movimentos violentos, e sim ao contrário, movimentos pacíficos, né, que vai ser de protestos, né, por meio de faixas, por meio de palestras, de encontros e também, sobretudo, por meio de não pagamento de impostos para os ingleses, por meio também de não consumir produtos ingleses, não é? Ou seja, os indianos consumir produtos que sejam de origem indiana, né, do seu próprio povo, né? Era muito precário, mas enfim, alguma coisa existia. Então,
contra totalmente ao consumo de produtos ingleses. E então Gandhi percebia o seguinte com isso, que os ingleses só estavam ali na Índia por causa que os ingleses vendiam esses produtos industrializados para os indianos. Então Gandhi pensou o seguinte, ora, se eles estão aqui por isso, vamos parar de consumir, né, produtos ingleses. Vamos parar de pagar impostos. Então isso foi conhecido como desobediência civil. E aí então a população se engajou, né, nesse espírito de luta de Gandhi, né, e os ingleses começaram a não ver mais sentido em estar na Índia, né, em estar dominando aquele povo. Mas claro, né, dentro de tudo isso, os ingleses sempre agiam com repressão contra Gandhi. Gandhi foi preso, né, diversas vezes, seus seguidores foram diversas vezes presos, reprimidos, né? Mas enfim, por causa da atitude de Gandhi, não tinha como manter ele preso, né? Porque ele não tinha cometido nenhum crime, digamos assim, né? Então Gandhi, ele era libertado, né? E ele tinha muita influência na Índia também, né? Por isso que ele conseguia ser liberto, né? Muitas pessoas gostavam de Gandhi. Então, junto com isso também, pessoal, Gandhi, ele fazia jejum, né? Jejuava, ou seja, a chamada greve de fome, digamos, que ele fazia para chamar a atenção não só do seu próprio povo, dos indianos, mas também e dos ingleses, mas também do mundo, né? Diante da condição que a Índia estava passando ali nas mãos dos ingleses. Bom, isso ocorrendo, né, tudo isso ocorrendo como ocorreu na Índia, né, conforme ocorreu na Índia, chega em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, as independências, né, na África já estão acontecendo, e aí então a Índia ela vai entrar dentro, né, desse fluxo aí de independências que começa a ocorrer. Ou seja, a Índia vai conceder a sua independência, né? Aos poucos ela vai sendo reafirmada, né? Digamos assim. Então, os ingleses concedem a independência, mas dentro de uma condição, né? De que o território indiano fosse dividido em dois. No caso aí, o território indiano, ele vai surgir aí o Paquistão, né? Então aqui, né, surge o Paquistão, a Índia todo esse território, depois foi dividido, foi criado então o Paquistão. Então aí entra dentro do contexto, pessoal, também por causa de questões religiosas, né? A Índia, muitos da população de religião hindu, mas também tinham muitos de religião muçulmana ali, né? Ou seja, muitos islâmicos dentro desse território. Então eles não queriam se misturar, digamos assim, por causa dessa questão religiosa, dessa rivalidade religiosa. Enfim, gente, isso acontecendo, né, Gandhi consegue colocar fim aí à independência inglesa, mas, né, diante de todo esforço, né, de toda a luta, ele vai ser assassinado, né, por um radical que não aceitava, né, esse caráter aí de Gandhi como sendo uma pessoa pacifista, né, essa pessoa que aceitou essa condição, né, de divisão territorial. Enfim, ele foi assassinado por um radical hindu, né, que não aceitava essa condição pacifista de Gandhi. Bom, Gandhi morre, e aí então como que vai ser, como que a sociedade vai viver dentro desse contexto, né? Em pleno caos, né? Porque Gandhi era muito querido pelos hindus, os hindus se rebela, né, contra a decisão também que foi feita, né, a divisão territorial, se rebela contra os paquistaneses, né, no caso aí os muçulmanos, e aí vira, né, uma luta, né, um conflito aí de caráter religioso. Mas enfim,
o território foi dividido, né? E depois disso houve outra divisão, né? Que foi criada aí o Paquistão Oriental, né? Então, 1971, Índia dividida, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Ocidental aqui e Oriental desse outro lado, e aí cria, né, a capital ali, Bangladesh, né? E depois surgiu também uma outra região que busca reconhecimento, que é a Caxemira, né? O povo busca reconhecimento por esse território, reconhecimento como nação, né? Reconhecimento étnico, cultural, né? Desses povos aqui que não querem serem considerados como indianos, né? Digamos assim, dentro desse contexto cultural que eles tinham, os indianos, tá? Bom, gente, então é isso, né? Aqui a independência da Indonésia não interessa muito pra gente, tanto é que fala um pouco, né, disso. E aí terminamos aqui. Não esqueça de fazer as atividades lá no Vimeo, que vai estar posta lá em breve. E vão conferindo, né, que em breve estará lá no Vimeo. No vídeo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, registra no caderno, tá? Que aí no chat tiramos essas dúvidas e fazemos aí a correção. Tá bom, gente? Abração, tchau, tchau para todos, até mais.